Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Aila, eu sou aqui advogada na Espanha, estou colegiada, inscrita no Colégio de Advogados aqui da Espanha desde 2013 e já fazem 13 anos que eu também moro aqui na Espanha. E hoje é com muita alegria que eu venho falar, me conectar para um público em particular que mora no meu coração, que são meus colegas advogados brasileiros ou também meus colegas advogados que estão em Portugal. Hoje nasce um projeto que, assim, para mim é um filho. Já faz algum tempo, né, alguns anos, que eu penso em vir aqui. Eu penso no dia de hoje. Eu sempre, eu sonhei muito de estar aqui com vocês hoje. Idealizei muito esse dia, porque é um projeto que eu tenho que, infelizmente ou felizmente, nunca encontrei o momento certo. Primeiro, quando eu cheguei, eu estava muito dedicada à minha tese. Eu fiz um doutorado aqui na Espanha e requer muito tempo, muita dedicação, e eu advogava também e estava com a minha tese. E era um momento que eu tinha que estar focada ali para terminar aquele projeto, mas sempre sonhando de um dia estar aqui com vocês, falando com vocês, colegas advogados. E eu falei assim, quando acabar minha tese, eu vou agarrar esse projeto. Terminou que eu já no finalzinho da minha tese, fiquei grávida e terminei, pari quase que no dia seguinte da minha tese, exagerando um pouco, mas foram menos de 2 semanas entre defesa de tese e que minha filha nasceu, foi aí 2 semaninhas. E depois que meu primeiro filho nasceu, eu tive que colocar outro projeto em andamento, que é o meu escritório, né? Que era um sonho também, que era abrir meu escritório aqui na Espanha. Então tive que também parar um pouco entre me dedicar entre cuidar de um bebezinho que acabava de nascer e outro bebezão que aqui é o escritório, e colocar esse projeto em andamento. Mas sempre ali dizendo, quando é que vai ser o dia que eu vou parar para falar com meus colegas advogados brasileiros ou também de Portugal. E aí ficou um pouquinho mais pra frente, eu engravidei outra vez, tive outro bebê, e aí já eram 3 bebês pra cuidar. Mas o dia chegou e eu tô aqui assim com muita emoção, tô nervosa, porque pra mim minha missão aqui é ajudar e compartilhar. E eu quero muito ajudar vocês, advogados brasileiros ou portugueses também. Eu quero dividir a minha experiência, o que eu aprendi aqui, e procedimentos jurídicos e também não jurídicos que podem ser realizados por vocês que estão aí, né? Ou bem sozinhos, que existem alguns que podem ser realizados vocês sozinhos, fazendo perfeitamente, ou com a ajuda de um advogado aqui, em colaboração. Aí se encontraria a ferramenta jurídica para se encaixar entre os dois profissionais. Mas o ponto aqui existe trabalho que vocês, advogados aí, podem oferecer aos seus clientes. Eu tenho certeza que você já passou pela situação de que teve algum trabalho que você disse que não, porque você não tinha formação, você não tinha o conhecimento, pelo menos o básico, para oferecer uma assessoria, deixar o cliente mais tranquilo e que esse cliente não fosse embora, não fosse para outro advogado, né? Ou ficasse desamparado. Isso é uma sensação muito ruim, né? Quando a gente tem um cliente que a gente não pode, ou a gente não sabe, ou às vezes a gente não quer se aventurar, né? Porque aqui o direito, cada dia mais se demonstra que quanto mais especializado você melhor você vai fazer aquilo. Porque você vai fazer aquilo, mesma coisa, todos os dias, você vai ficar muito experiente, você vai ser o famoso, a palavra de ordem, que é o expert. Você vai ser o expert. Enfim,
Eu notei, primeiro que muitos colegas brasileiros entravam em contato comigo para perguntar sobre de como fazer tal e tal procedimento. E por isso que cada vez eu disse, eu tenho que abrir um canal para ajudar mais advogados. Eu já ajudo muitos companheiros, mas eu quero ajudar mais, eu quero que vocês possam oferecer um serviço que infelizmente a gente não aprendeu na universidade, mas que tem mercado. É um serviço de assessoramento de nacionalidade espanhola, é um visto tem cliente que ele prefere pagar pela sua segurança. É muito diferente quando um imigrante sai de aventura do seu país de origem e passa muito perrengue, às vezes dá errado, às vezes se você se apresenta uma carta de expulsão, você é obrigado a deixar aquele território, né? Isso são os aventureiros. E às vezes são as circunstâncias realmente que não dá para aquele cliente ter uma assessoria jurídica. Mas o ideal, qual é a situação ideal? É o imigrante vir com o seu plano imigratório. Já abro aqui o parênteses para informar que aqui no link aqui embaixo tem um e-book sobre nacionalidade espanhola. Colegas advogados, baixa lá, abaixa o e-book, dá uma olhada, qualquer dúvida eu tô aqui, porque é um caminho que a gente vai traçar a partir de hoje, né? Eu quero ser a ponte entre Brasil e Espanha, tá? Eu vou estar com vocês de mãos dadas, eu quero lhe ajudar, eu vou lhe apresentar procedimentos jurídicos que você vai poder realizar. E eu tenho certeza, quem tá aqui é porque aquele gostinho, né, de querer trabalhar com direito internacional, né? Tem gente que sempre quis trabalhar com direito internacional. Eu, na minha época que estagiei no escritório, lá em Natal de Costa Barros, que sou muito grata a eles, tanto a ele como toda a equipe deles, que Fernanda, o Lupécio, porque foi gente que eu aprendi demais. Até hoje eu aplico princípios que foram transmitidos lá, naquele momento. E foi lá que realmente nasceu a minha vontade de trabalhar com o direito internacional. Mas eu via que a formação dos advogados que trabalham com direito internacional é quase que diariamente, assim, não existe, na época, não existia um canal, um vínculo que um jurista que estivesse por exemplo, como eu que estou aqui hoje, para ser uma ponte entre vocês aí, a gente compartilhar informações. Eu quero ensinar vocês a trabalhar com espanhol, aos procedimentos que podem ser realizados aqui. Enfim, o nome do procedimento que vamos tratar hoje é exequatur. Aila, o que é exequatur? Exequatur é um procedimento jurídico que é realizado aqui no Tribunal Espanhol de Primeira Instância, que ele vai reconhecer uma sentença de um tribunal estrangeiro. Por exemplo, um espanhol, uma espanhola que se casou com... que se divorciaram, não importa com quem se casou, mas que se divorciaram no Brasil. E esse espanhol e espanhola eventualmente voltaram a contrair matrimônio com outra pessoa. E, por exemplo, querem imigrar aqui, querem voltar para a Espanha. E, claro, o espanhol tem sua nacionalidade, vai ter a sua residência sem nenhum problema. Mas a esposa, ela precisa se regularizar. E não é, aqui na Espanha não é automático, não é porque eu sou esposa de um espanhol que aqui tá tudo solucionado. Não, a gente precisa fazer um trâmite, que eu também, em próximos vídeos, eu também vou explicar a vocês, companheiros, a colegas. E
para poder regularizar essa vida desse cônjuge aqui na Espanha. Então, voltamos. Se divorciou no Brasil, o espanhol ou a espanhola quer voltar. O que acontece? Essa sentença de divórcio, ela obrigatoriamente tem que ser homologada aqui na Espanha. Para poder, já o passo seguinte é realizar um procedimento para regularizar o cônjuge daquele espanhol ou espanhola. Então, mas aí lá, e como é que vão descobrir que eu fui divorciado se eu não fiz nada aqui na Espanha, não fui aqui na Espanha? Então, como é que eles descobrem? Porque na hora que você for lá na oficina de estrangeiria, o seu cliente, né? Na hora que seu cliente for lá na oficina de estrangeiria e entregar o certificado de matrimônio, vai estar lá, fulano de tal, divorciado. A palavra divorciado já vai disparar todos os alarmes. E vão dizer, cadê essa sentença de divórcio? Aonde foi realizado esse divórcio? Foi realizado no Brasil. Então, para tudo, você precisa homologar essa sentença de divórcio. E essa homologação da sentença de divórcio se chama exequatur. E esse procedimento, você, colega advogado, você não vai poder realizar desde a Espanha. Mas você vai poder prestar uma assessoria de o que deve ser feito, aonde se é feito, o que é. A gente já sabe que um divorciado que se divorciou na Espanha, que se casou outra vez, que vem morar aqui na Espanha com a família, a gente já sabe assessorar esse cliente que ele precisa fazer o reconhecimento da sentença de divórcio. Como é o trâmite? Sabemos que é em primeira instância, tribunal de primeira instância aqui na Espanha. Precisa de advogado e procurador. Advogado e procurador, o advogado a gente já sabe, e o procurador, depois eu vou fazer um vídeo só especialmente falando sobre a figura do procurador, que não é o nosso procurador aí do Brasil. Depois a gente conversa sobre isso. Então, é um procedimento jurídico que vai reconhecer uma sentença de um tribunal estrangeiro aqui no tribunal na Espanha. O tribunal daqui da Espanha, ele não vai entrar no mérito do assunto, ele não vai dizer, ele não vai verificar o que ocorreu como foi todo desenrolado o divórcio, não. Ele só vai verificar se a sentença está de acordo com as normas jurídicas espanholas. Por exemplo, se a outra parte foi notificada corretamente, se a sentença é firme, isso aí ele vai verificar. Então, qual é a documentação básica? Cada caso deve ser analisado, tá bom? Mas a básica é uma procuração. Essa procuração ela pode ser feita tanto no consulado, que é onde eu mais recomendo, se você tem um consulado espanhol próximo à sua casa. Então, se o seu cliente, né? Agora eu tô falando com um colega advogado, então começar já a trabalhar isso na minha cabeça. Se você pergunta ao seu cliente, tem consulado próximo da sua casa? Se tiver, maravilha. Pede uma hora lá no consulado e vai se fazer uma procuração específica para esse procedimento, onde vai constar o nome do advogado e procurador. E o ponto positivo dessa procuração realizada, feita no consulado, é que você não vai precisar nem apostilar, nem traduzir. Isso já economicamente, para o cliente, é muito importante. Em caso de que não exista um consulado próximo à casa do cliente, então não tem nenhum problema. Se faz uma procuração no cartório, uma procuração pública, também que conste para que procedimento é feito, para que vai servir essa procuração, vai ser para um exequatur, o nome do advogado, o nome da procuradora. Quando vocês tiverem um caso desse, entre em contato comigo que eu vou ajudar vocês. Essa procuração é muito importante que ela esteja apostilada com a apostila de la Haya. Se ela não tiver a apostila de la Haya, ela não vai ser aceita aqui.
E o segundo ponto importante para as procurações realizadas em cartório é que ela tem que estar traduzida por uma tradutora juramentada. Ponto importante, colegas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, uma lista de todos os tradutores juramentados do mundo inteiro. Quem é tradutor juramentado para o governo espanhol? Eu sei que existem tradutores no Brasil que são oficiais, mas são tradutores oficiais para o Brasil. A gente precisa verificar se aquele tradutor juramentado é oficial na Espanha, porque o documento vai ser apresentado aqui. Então, não adianta que o tradutor seja oficial no Brasil, porque vai ter problema. E qual vai ser o problema? A primeira coisa que um funcionário público vê o documento estrangeiro, vê que está traduzido, o primeiro que ele vai fazer é verificar quem assinou aquela tradução. Ele vai pegar aquele nome da tradutora ou do tradutor e vai colocar lá no sistema para verificar se o tradutor realmente é juramentado. Se não for juramentado, ele já nem aceita o documento. O que vai acontecer? Mais gasto para o cliente, porque ele vai ter obrigatoriamente que pagar uma tradução juramentada. Então, eu acho que eu dei umas noções básicas aqui sobre o exequatur. E não se esqueçam, vou dar alguns avisos agora, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, colegas advogados, que esse canal aqui, ele vai ser a nossa via de comunicação. Eu vou aqui estar constantemente falando com vocês e especialmente para vocês, indicando procedimentos, tanto jurídicos como os não jurídicos, que vocês podem realizar aí ou para espanhóis, ou para brasileiros que se nacionalizaram espanhóis, ou para pessoas que querem imigrar para a Espanha e lhe busca para que lhe dê uma assessoria jurídica migratória. Quais são os passos que esse futuro imigrante precisa dar para no menor tempo possível, ter a sua nacionalidade espanhola? E se esse cliente está de mãos dadas com você, advogado brasileiro, ele vai conseguir. Então, se inscreve, ativa a campainha, porque aqui vai ser, o canal liberou e aqui só vai ser conteúdo bom. Eu quero que você possa oferecer esse serviço ao seu cliente. A gente vai falar de um procedimento que você pode realizar e oferecer para o mundo inteiro. Então fica aí, fica comigo. Eu tô muito feliz em compartilhar esse momento com vocês e tamo junto, tá bom? Tchau, tchau!